Fevereiro 12, Mateus 26, 55 a 75. Homens amando da cúpula do poder estão prendendo Jesus. Por quê? Porque Jesus estava incomodando, estava apontando os erros deles. E quem está no poder, na boa, não quer que seus erros sejam apontados e muito menos espalhados por aí entre o povo, para o povo ficar sabendo de tudo que está fazendo de errado. Eles não querem. Então, quem começa a fazer isso, eles logo tomam um jeito de tirar de circulação. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, em qualquer ambiente. É sempre assim. Atrapalhou quem está lá em cima, não vai dar certo, né? Um de Jesus puxou a espada e cortou a orelha de um dos guardas. Cortou a orelha. Jesus o repreendeu e disse: você pensa que se eu quisesse, eu não poderia pedir a Deus e Deus, o meu Pai, me mandaria 12 legiões de anjos para me salvar? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Como é que nasceria o novo homem? Como é que nós seríamos salvos? Como é que o mundo seria salvo do pecado se Jesus não passasse pelo que ele passou? Por quê? Porque tinha um preço a pagar para nós voltarmos a ter intimidade com Deus, como lá no Jardim de Éden. Nós fomos expulsos da presença de Deus, ele criou todo aquele sistema sacrificial para que nós pudéssemos nos aproximar dele novamente, mas aquilo era uma figura do que viria a acontecer posteriormente. Acontecer com o Messias. Então, Jesus está falando, se eu quisesse eu pediria. A cada legião romana tinha entre 3.000 e 6.000 homens. 12 legiões de anjos, multiplica aí 6.000 por 12, 72.000 anjos. Salvá-lo, imagina. Mas então, cara, o que aconteceria com o plano de salvação de Deus? Não aconteceria. Porque Deus falou, vai acontecer isso com o Messias. Ele falou. Tinha que ser daquela forma. Tinha que ser do jeito que Deus determinou. Como lá no santuário, todas as coisas tinham que ser do jeito que Deus determinou. Tinha que ser daquele jeito, não podia mudar nada. Nada, nenhuma vírgula. Os que prenderam Jesus o levaram à residência do sumo sacerdote, que era o papa da época e do lugar. Simão Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio deste grande religioso. Entrando, sentou-se para ver o fim daquilo. Ia ver como é que aquilo ia acabar. Simão Pedro, Kefa. Os religiosos buscavam falsas testemunhas para acusarem Jesus, mas não encontravam. Apesar de se apresentarem muitos, mas os depoimentos não convenciam. Por fim apareceram duas que disseram: ele falou, posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Isso era blasfêmia. Qualquer coisa falada contra as coisas de Deus era considerada blasfêmia. E era pecado, era crime grave. Jesus tinha falado, posso derrubar? Ele não falou exatamente assim, ele falou, derrubem esse templo e eu reedificarei em 3 dias. Esse templo era o corpo dele. Nós, a partir da nova aliança, nos transformamos no templo do Espírito Santo, o Hakodesh. Ele não mora mais em casas feitas por mãos de homens. Ele mora agora no nosso corpo. O nosso corpo é o templo de Deus. Por isso que ele tem que ser limpo, purificado. Então, Jesus está falando, vocês vão derrubar esse templo e em 3 dias eu vou reerguê-lo. 3 dias que seriam os 3 dias que ele ficaria morto até a ressurreição. Mas aqui ninguém sabe isso nesse momento. Então o que era sumo sacerdote, o papa da época, disse a Jesus, não respondes nada ao que falam? Jesus, conforme previsto em Isaías 53:7, ficou em silêncio, calado. É só ler lá, Isaías 53. Tudo que aconteceu pode estar lá, previsto por Isaías. E o grande sacerdote disse, diga-nos, és o Messias, o Filho de Deus? Messias é a tradução para a palavra Cristo. Cristo é a tradução para a palavra Messias. Cristo grego, Messias
Machia, hebraico. Disse Jesus, tu disseste, em breve vais ver o Filho do Homem assentado à direita do Pai, vindo sobre as nuvens do céu. Que autoridade, numa situação daquela, falar isso. Então, o grande sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfêmia! Blasfemou, não foi? E o resto da cúpula concordou. Claro, eles estavam querendo um pretexto, né? Deve morrer. Então, cuspiram em seu rosto, que é uma humilhação moral terrível. Cuspir no rosto, especialmente no Oriente. No Oriente, isso é coisa gravíssima. Davam socos nele, esbofeteavam e diziam, profetiza, ó Messias, quem te bateu? Nessas alturas não dava para ele ver, né? Porque todo mundo devia estar socando ele. Todos eles ali. O martírio do Messias, nosso Cristo, estava apenas começando. Simão Pedro estava sentado lá de fora e veio uma criada e disse, tu estavas com Jesus o Galileu. Galileu era algo pejorativo, porque a Galileia era um lugar assim que ninguém dava importância, né? Não tinha nada de importante na Galileia. Mas Simão Pedro negou conhecer Jesus na frente de todos. Não sei do que você está falando. Quando ele saía, outra criada disse, esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Com juramento. Jesus tinha falado, não jureis. Daí a pouco, outros disseram, tu és um deles, pois o teu sotaque denuncia. Sotaque de Galileu, né? Cada região tem um sotaque. Ele começou a praguejar e a jurar. Não conhece esse homem, eu não conheço esse homem. E o galo cantou. E Simão Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Que antes que o galo cantasse, ele o trairia 3 vezes. E ele saiu dali chorando amargamente.